E como é que a gente lida com esses maus comportamentos dos filhos, então? Como é a melhor forma, assim? Sim, lembra que eu falei de que tem uma mistura de um pouquinho dos Aham, dois, do autoritário e do permissivo? Vamos imaginar que o autoritário, ele é só firme. Ele, na hora de colocar as coisas para a criança, ele tem uma postura muito firme, muito rígida. Só que quando ele faz isso, ele está respeitando só ele como adulto e está desconsiderando a criança. Ele está desconsiderando as necessidades emocionais da criança. Lembra que eu falei no início sobre as necessidades emocionais? sim. Então, imagine que a criança está fazendo birra naquele momento porque teve um irmãozinho novo que chegou e ela está enciumada. Então, a criança que já estava um pouquinho maior, que já não fazia algumas coisas, mas tem uma regressão do comportamento. E às vezes os pais, mas por que essa criança está fazendo isso? Meu filho não fazia mais isso. Ele já sabe que não pode fazer. Está fazendo isso por pirraça. Está me pirraçando, né? Mas quando a gente olha para a necessidade emocional que está por trás desse comportamento, a gente começa a entender, pode estar enciumado. E aí a gente chama essa criança para junto. Né, vem cá, ajuda aqui seu irmãozinho, vamos ajudar a cuidar. E aí a gente envolve a criança naquele processo, para que ela não se sinta excluída. Então, quando a gente tem esse olhar para a necessidade emocional, a gente faz isso. Quando a gente não olha, a gente só. O autoritário só iria ignorar isso, iria dizer, por que você está fazendo isso? Pare com isso, eu tenho que cuidar de seu irmão. E aí começava a xingar, a gritar, a brigar com a criança, a punir, a colocar de castigo. E aí essa criança vai se sentir cada vez mais excluída, se ela já estava antes, se ela já não sabia lidar com essa emoção, né? Não sabia expressar, porque a criança, como tem dificuldade ainda, tá aprendendo ainda a verbalizar, ela não sabia dizer, mãe, eu tô com ciúme de meu irmãozinho, eu queria estar mais perto de você, eu queria mais seu colo como eu tinha antes. Então ela não vai saber fazer isso. Então ela já está sofrendo por estar sentindo isso. Imagine quando ela ainda é punida, sabe? Aí o sofrimento é maior ainda. E aí quando a gente pensa que a criança não tem culpa, primeiro porque ela não está sabendo expressar sua necessidade emocional, segundo porque a parte do cérebro não está totalmente formada. Então aí a gente entende o quanto é injusto a gente fazer isso. Mas vamos pensar então que esse autoritário, ele só é firme, ele só olha o lado dele e ele ignora completamente o lado da criança. Já o estilo permissivo, ele está olhando só o lado da criança. E ele não está olhando o lado dele e a responsabilidade dele enquanto adulto, de que ele precisa explicar para a criança que o mundo é feito de regras. Uhum. E a gente precisa seguir algumas regras, sabe? E essas regras precisam ser justas para ambos os lados, para que a gente viva em harmonia em sociedade. Então, o permissivo não faz isso também. Então, ele só é gentil com a criança, ele só tem pena, ele dá tudo que a criança quer, mas ele não está tendo respeito próprio enquanto adulto. Quando a gente usa o quarto estilo, que é o democrático, você usa um pouquinho da gentileza do permissivo com um pouquinho da firmeza do autoritário. E aí a gente tem vários recursos para fazer isso, várias ferramentas, várias estratégias, que eu ensino, inclusive, no curso que eu tenho chamado Stop Birra, que tem várias estratégias e que eu explico como os pais podem fazer isso. Mas, basicamente, todas essas estratégias usam isso, a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo, respeitando não só a criança, mas também o adulto. Orientando a criança, entendendo essa questão da imaturidade cerebral, que tem os temperamentos também, que é uma outra questão também que é fisiológica, né? Que a criança já vem com aquele temperamento pronto, a gente não tem escolha com relação a isso. Então, os pais conseguem no curso entender tudo isso, e isso já dá uma calma para os pais, faz com que eles tenham mais paciência e empatia pela criança, porque entende que não estão fazendo para pirraçar. E aí eles depois têm estratégias e recursos para saber como fazer. Porque eu me lembro que quando surgiu a lei da palmada, às vezes, nessa época ainda não era estudante de psicologia, e eu ficava pensando, poxa, como é que os pais vão educar agora? Porque eu também fui educada na educação tradicional. Eu também acreditava que bater funcionava, que essa era a forma correta, sabe? Então, eu só aprendi depois, na faculdade, depois me especializando em educação infantil, né, na psicologia infantil. E aí eu fui descobrindo que tem recursos. Só que quando os pais só ouvem só uma legislação e pensam, tudo bem, eu não posso mais bater, o que é que eu faço agora? Eles não têm recursos. Então, eles vão recorrer de novo aos gritos, castigos e palmadas. Então, o curso, o objetivo é trazer ferramentas, é trazer estratégias para os pais, para que eles se apropriem delas e agora digam, agora eu sei o que fazer, sabe? E aí tem um segurança nesse momento. Então, assim, são recursos em que você não vai denegrir a autoestima da criança, não vai xingar, não vai gritar, não vai colocar rótulos. E a gente vai entender que a criança também precisa ser respeitada, né? Porque quando os pais falam isso para mim, mas eu apanhei, sou uma pessoa de bem, ou
como se fosse permitido bater na criança porque está educando. Aí eu pergunto assim, vem cá, mas quando a gente se estressa com o chefe no trabalho, ou com o marido, com a esposa, a gente pode bater neles? Não, né? A gente aprende a se controlar. Então, assim como a gente se controla como adulto, por que não se controlar quando é uma criança? Né? Eu sei que é difícil quando a criança está fazendo birra, aquele escândalo, que parece para a vizinhança que a gente está matando a criança, mas na verdade não é. Mas a gente, quando a gente entende isso, a gente tem mais empatia. Uhum. E a empatia é poderosa, porque a gente consegue educar emocionalmente a criança, para ela aprender como lidar com suas emoções. E isso daí é essencial para a vida futura.